Na escola, ninguém prestava atenção nele. No refeitório, comia sozinho em silêncio. E na rua, os olhares passavam por ele como se não existisse. Chamavam-no de o Invisível, embora seu nome fosse Lucas. Um homem de meia-idade, rosto marcado pelo tempo e ombros curvados pela vida. Trabalhava como faxineiro em um quartel antigo, limpando corredores e recolhendo papéis. Poucos sabiam que já havia vestido uma farda, marchado em silêncio e enfrentado a guerra. Lucas era pontual, discreto e extremamente educado. Cumprimentava todos os soldados e oficiais com um aceno respeitoso, mas raramente recebia resposta. Ele limpava os retratos de generais aposentados pendurados nas paredes com muito cuidado. E toda noite, antes de ir embora, parava por alguns segundos diante da bandeira nacional no pátio. Era seu ritual silencioso de saudação, uma reverência que ninguém percebia. Alguns diziam que ele era um maluco nostálgico, preso a tempos que não voltam. Outros achavam que ele era apenas um faxineiro solitário, com mania de grandeza. Mas ninguém sabia que Lucas havia salvado vidas e sido esquecido por isso. O comandante da base, Coronel Ramos, nunca havia conversado diretamente com ele. Soldados jovens zombavam dele às escondidas, riam quando o viam marchar sozinho pelo pátio. Certa vez, um tenente perguntou em tom de deboche: "Você acha que ainda está em missão, Lucas?" Ele apenas sorriu e respondeu: "A missão nunca acaba para quem tem memória." Alguns riram ainda mais alto, mas uma soldado novata chamada Ana notou algo no olhar dele. Era um olhar firme, cheio de histórias guardadas a 7 chaves. Ela passou a observá-lo todos os dias e começou a cumprimentá-lo com respeito. Foi a primeira pessoa em muito tempo a vê-lo além do uniforme de limpeza. Ana perguntou discretamente a um sargento sobre Lucas. Ele respondeu: "Ninguém sabe de onde veio. Só apareceu um dia pedindo trabalho." Mas certa vez, ela o viu limpando um velho armário no depósito e algo caiu no chão. Era uma medalha antiga, com o brasão do exército e inscrições em latim. Lucas a pegou rapidamente e a guardou no bolso, visivelmente constrangido. Ana, curiosa, pesquisou aquela medalha e descobriu que era de uma operação ultra-secreta nos anos 80. Poucos tinham recebido aquela honraria, apenas soldados de elite em missão internacional. A cerimônia do Dia do Soldado se aproximava e o clima era de preparação. O exército havia confirmado a presença de um general da reserva, Júlio Munhoz, condecorado herói nacional. Toda a base estava em alvoroço, preparando discursos, ensaios e limpeza da área externa. Lucas, como sempre, fazia seu trabalho com dedicação silenciosa, sem ser notado. Mas algo nele mudou nos dias que antecederam a visita do general. Passava mais tempo no antigo depósito, onde guardava uma caixa trancada. Na véspera do evento, Ana o viu abrir a caixa e tirar uma farda antiga, dobrada com perfeição. Lucas a olhou como se estivesse reencontrando parte de si mesmo. Na manhã da cerimônia, a tropa se posicionou em fila. Os oficiais estavam alinhados e a banda militar ensaiava os últimos acordes. Lucas, à distância, assistia tudo com os olhos marejados. Vestia sua velha farda por baixo do jaleco de trabalho, como se esperasse algo. Ana o viu parado, imóvel, com a mão no peito quando o hino começou. Ninguém percebeu, mas ela sabia. Aquilo significava algo muito mais profundo. Então, os portões se abriram, e o general Munhoz entrou com sua comitiva. Os olhos de Lucas se fixaram nele como quem reconhece um irmão de guerra. O general caminhava entre os soldados, inspecionando a formação com calma. Todos estavam atentos, postura rígida e olhos fixos no horizonte. Mas, ao se aproximar do lado oposto do pátio, ele parou abruptamente. Fixou os olhos em Lucas, que estava encostado em uma pilastra, de cabeça baixa. Num gesto inesperado, Munhoz saiu da formação e andou até ele. O silêncio tomou conta da base, todos observando sem entender. E então, diante de todos, o general parou, bateu continência e disse: "Missão cumprida, soldado."
Um burburinho tomou conta do ambiente. Todos ficaram atônitos. O coronel Ramos não sabia o que dizer, e os soldados mal conseguiam processar a cena. Lucas, surpreso, ergueu a cabeça devagar, os olhos cheios de lágrimas contidas. Retornou à continência, com firmeza e dignidade. O general então o abraçou, dizendo em voz baixa: "Você salvou minha equipe naquela noite. Nunca esqueci." Ana, à distância, observava com lágrimas nos olhos, finalmente compreendendo tudo. A base inteira ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado por respeito. E ali, o homem invisível passou a ser visto por todos. O general fez questão de apresentar Lucas à tropa como veterano de missão internacional. Revelou que ele fora integrante de uma unidade tática que operava em territórios hostis, que havia salvado vidas sem esperar medalhas ou reconhecimento público, e que depois da guerra escolheu o anonimato buscando paz no silêncio. Os soldados, que antes o ignoravam, agora se colocavam em posição de sentido ao vê-lo. Ana, emocionada, foi a primeira a se aproximar e pedir desculpas em nome de todos. Lucas apenas respondeu: "Não precisam se desculpar. Só olhem diferente a partir de agora." Nos dias seguintes, a base mudou completamente. Lucas agora era chamado de Senhor, e os jovens o ouviam com atenção. O comandante o convidou para dar palestras sobre ética e honra. Ele aceitou, mas sempre começava com a mesma frase: "A farda não é o que te faz ser visto, é o que você faz com ela." Uma placa foi colocada no pátio com seu nome de guerra: Operador Lima 03, Infiltrador. E pela primeira vez, Lucas foi chamado para a frente de uma formatura onde recebeu uma nova medalha. Mas ele não aguardou. Entregou para Ana dizendo: "Essa é sua. Você enxergou antes de todo mundo." Após a cerimônia, os soldados começaram a se aproximar de Lucas, curiosos e respeitosos. Ele contava pouco, mas o que dizia era suficiente para deixar todos em silêncio. Falava sobre sobrevivência na selva, evacuação de civis e combates que não estavam em nenhum livro. Os mais jovens o ouviam como se fosse uma lenda viva. E, de fato, era. Aos poucos, o que era só rotina virou inspiração diária na base. Ana o ajudava a organizar pequenos encontros nos quais Lucas dividia valores, não glórias. "Mais importante que vencer a guerra é voltar com honra", ele dizia. O general Munhoz retornou à base uma semana depois, agora em visita informal. Foi recebido como herói, mas fez questão de deixar claro: "Hoje vim como amigo do Lucas." Eles caminharam juntos pela base, e o general pediu para visitar o depósito antigo. Lá, Lucas mostrou fotos antigas, mapas rabiscados à mão e um diário de campanha. O general se emocionou ao reencontrar registros de soldados que haviam ficado no passado. "Eles merecem ser lembrados também", disse Lucas com voz embargada. Munhoz prometeu levar aquele material ao Centro de Documentação Histórica do Exército. E ali, a memória dos esquecidos começou a ganhar seu lugar. A notícia da homenagem viralizou nas redes sociais. Jornais, canais de TV e até portais internacionais repercutiram a história do veterano invisível. Entrevistas foram solicitadas, mas Lucas recusou todas, dizendo: "Não preciso de câmera, só de respeito." O Exército decidiu reavaliar arquivos de operações antigas com base nas informações dele. Descobriram que Lucas participou de missões que envolveram inteligência internacional e resgate de prisioneiros. Seu nome, porém, aparecia em códigos e pseudônimos. Era o tipo de soldado que sumia nos relatórios. Ana, emocionada, propôs que o quartel criasse um espaço de memória aos veteranos não registrados e, com o apoio da tropa, nasceu o Memorial do Silêncio.
O memorial era simples, mas poderoso. Uma sala com fotos sem rostos, apenas com frases e datas. Na entrada, a frase: "Nem todo herói é lembrado, mas todo herói merece ser honrado." Lucas visitava o local todos os dias, parando diante da frase como quem lia seu reflexo. O espaço passou a receber visitas escolares e turmas de formação militar. Ali, o conceito de honra ganhava novo significado. Sem ego, sem aplauso. Muitos cadetes deixavam bilhetes anônimos agradecendo o exemplo de Lucas. E até veteranos que nunca tinham contado suas histórias começaram a aparecer. Em uma manhã fria, Lucas sentou-se no pátio como sempre, mas algo estava diferente. A tropa havia organizado uma surpresa. Ana o chamou para o centro do pátio, onde todos estavam formados. Lá, o comandante leu em voz alta um decreto especial assinado pelo próprio ministro da Defesa. Lucas estava sendo promovido simbolicamente a subtenente honorário por serviços prestados em silêncio. A base inteira bateu continência, e o silêncio que antes o ignorava, agora o reverenciava. Ele não conteve as lágrimas, e nem tentou esconder. Nos dias seguintes, Lucas começou a ser chamado para eventos em outras unidades. Sempre dizia a mesma coisa: "Não vim falar sobre guerra, vim falar sobre quem a gente vira depois dela." Jovens soldados ficavam impactados com sua serenidade e sabedoria. Ele falava com calma, nunca com raiva ou arrogância, apenas com verdade. O general Munhoz sempre fazia questão de estar presente nas palestras, como amigo e apoiador. Juntos, fundaram um projeto nacional para resgatar memórias de soldados anônimos. Ana foi escolhida como coordenadora, por ser a primeira a enxergar Lucas. E tudo começou com um cumprimento. Certo dia, Lucas recebeu uma carta especial do Congresso Nacional. Estava convidado a ser homenageado em Brasília, em sessão solene para veteranos esquecidos. Ele relutou, mas aceitou, não por si, mas pelos que nunca voltaram. Ao chegar ao plenário, foi recebido de pé por senadores, deputados e ministros. Seu discurso foi curto, mas inesquecível. Não me aplaudam, apenas olhem diferente para quem limpa, serve e cala. Naquela noite, a frase virou manchete e viralizou nas redes. Muitos começaram a contar as histórias de seus avós e pais que nunca foram ouvidos. Lucas voltou para a base como sempre, discreto, caminhando devagar e observando tudo. Mas agora, todos o cumprimentavam com respeito sincero, sem exageros, mas com alma. Um novo recruta se aproximou e disse: "Quero ser como o senhor um dia." Lucas respondeu: "Então aprenda a ouvir mais do que falar, e nunca esqueça seus irmãos de farda." Ana organizou um curso, inspirado nos valores que ele transmitia. Chamaram de Conduta Invisível, lições de ética, lealdade e sacrifício. O curso se espalhou por diversas academias militares e virou parte da formação. Tudo isso porque alguém enxergou o invisível. O general Munhoz se aposentou oficialmente e decidiu se mudar para a mesma cidade de Lucas. Dizia que não havia outro lugar no mundo com tanto significado. Passavam tardes conversando na praça, falando pouco e lembrando muito. Veteranos de outras guerras começaram a visitá-los, formando um pequeno círculo silencioso. E a praça ganhou um novo nome, Praça dos Invisíveis Honrados. Crianças deixavam flores e cartinhas nos bancos, algumas com desenhos de soldados de olhos fechados. Lucas lia todas e dizia: "Enquanto houver memória, ninguém morre de verdade." Naquela base onde tudo começou, agora há uma placa de pedra à entrada. Ela diz: "Aqui, o silêncio foi quebrado por um cumprimento." Lucas ainda faz suas caminhadas, mas com outro semblante. Agora caminha leve. Não porque esquecem de quem ele foi, mas porque finalmente lembram. Ana escreveu um livro sobre tudo isso com o título O Soldado que o Mundo Não Viu,
E o general Munhoz, em sua dedicatória, escreveu: Lucas ensinou o exército a olhar com o coração. Mas para Lucas, o maior prêmio não foi a placa, nem as homenagens. Foi apenas poder ser visto e cumprimentado como homem e como soldado. Alguns anos se passaram desde aquele cumprimento que mudou tudo. Lucas continuava firme, mas o tempo deixava marcas mais visíveis a cada semana. Ainda varria o pátio por vontade própria, dizendo: esse chão já carregou mais do que sapatos. Ana, agora sargento, acompanhava tudo com o carinho de uma filha. O general Munhoz vinha menos, já debilitado, mas suas cartas sempre chegavam. O Memorial do Silêncio havia virado referência nacional e fora expandido. Lucas passou a ser chamado de Guardião da Memória por veteranos de todo o país. Em um domingo de manhã, Lucas sentiu uma forte tontura enquanto caminhava pela praça. Foi socorrido por Ana e levado ao hospital militar da cidade. Os médicos foram claros. Seu coração estava fraco e ele precisava de repouso absoluto. Mas Lucas pediu para voltar para casa. Não queria partir longe do lugar que chamava de missão. Com apoio da base, prepararam um quarto especial com vista para a bandeira do quartel. Todos os dias, soldados iam visitá-lo, não com lamentos, mas com histórias. Eles sabiam que Lucas queria partir como viveu, ouvindo, não sendo chorado. E assim, a vigília silenciosa começou. Certa noite, Ana perguntou a ele: o senhor tem arrependimentos? Lucas sorriu fraco e respondeu: só de não ter enxergado mais cedo que ser invisível era meu maior poder. Ela segurou sua mão e prometeu: o senhor nunca mais será esquecido. Naquela noite, ele dormiu profundamente, como não fazia há tempos. No dia seguinte, ao amanhecer, Lucas não acordou. Seu rosto tinha uma expressão de paz, como quem concluiu a última missão. A notícia percorreu toda a base em silêncio. Ninguém chorava alto, mas todos estavam em luto. O funeral foi marcado com honras militares raras, não apenas pela patente simbólica que recebeu, mas pelo que representava. Vieram veteranos de todos os cantos, inclusive de outros países. A banda tocou o hino nacional com um arranjo solene que Lucas teria amado. Na praça, colocaram sua farda antiga dobrada ao lado de sua vassoura de trabalho. O general Munhoz, mesmo em cadeira de rodas, fez questão de prestar continência. Com lágrimas discretas, disse: você venceu a guerra contra o esquecimento. A multidão repetiu em uníssono: presente. Ana liderou o cortejo pela cidade, passando pelos mesmos lugares que Lucas caminhava todos os dias. A praça foi decorada com flores e bandeiras, mas com sobriedade. Crianças de escolas públicas seguravam cartazes com frases como: obrigado, Sr. Lucas, e seu silêncio falou mais alto. A cerimônia durou pouco, como ele teria desejado, mas foi intensa. Quando o caixão foi descido à terra, um soldado jovem tocou uma corneta que ecoou por minutos. Depois, todos ficaram em silêncio absoluto, como um último reconhecimento. E então, uma garoa leve caiu, como se o céu também prestasse respeito. Após a partida, a praça foi oficialmente renomeada como Praça Lucas da Honra Silenciosa. Foi instalada uma estátua em bronze, retratando Lucas com a mão no coração diante da bandeira. No pedestal, a frase escolhida por Ana: aqui repousa quem ensinou o exército a ver com o coração. O Memorial do Silêncio foi ampliado, agora com uma sala só para ele, onde crianças deixam cartas diariamente. O livro de Ana foi publicado em vários países, traduzido para mais de 10 idiomas. Lucas virou referência em cursos de formação militar sobre humildade e conduta invisível. Não era mais apenas o homem da limpeza, era símbolo de tudo que o exército não pode esquecer. Um programa nacional de identificação de veteranos anônimos foi batizado com o nome de Lucas. O projeto resgatou centenas de ex-combatentes que nunca haviam recebido homenagens.
O próprio general Munhoz escreveu uma carta ao Congresso pedindo que o dia 10 de agosto fosse Dia do Servidor Esquecido. A proposta foi aprovada, e todo ano há 1 minuto de silêncio nas academias militares em nome de Lucas. Durante esse minuto, tocam um áudio com a voz dele dizendo: "Missão cumprida não precisa de palco, só de verdade." Veteranos levam jovens para a praça e contam a história dele como um rito de passagem. Até estrangeiros passaram a conhecer a história do soldado invisível que venceu o esquecimento. Tudo isso porque um general o cumprimentou e o mundo, enfim, o enxergou. Ana agora lidera uma ONG que cuida de veteranos com transtornos invisíveis. Ela diz que Lucas continua guiando suas ações, mesmo em silêncio. O general Munhoz faleceu pouco tempo depois, mas pediu para ser enterrado ao lado de Lucas. Na lápide dele a frase: "Eu só segui quem sabia onde pisava." A praça virou ponto de turismo histórico, mas com respeito, sem comércio. As pessoas sentam no banco ao lado da estátua e refletem, sem tirar selfies. Ali, o tempo parece parar, como se Lucas ainda estivesse ouvindo. Certa manhã, uma criança deixou um bilhete no banco: "Quando crescer, quero ser invisível como o Senhor." Ana sorriu ao ler e guardou aquele papel como tesouro. Ela entende que a maior missão de Lucas não foi na selva, nem nas missões secretas. Foi ensinar o país a ver além das patentes, além dos fardamentos, além dos nomes nas medalhas. Seu legado não está em livros de história, mas em gestos, em olhares, em silêncios. E esse legado continua crescendo, como sementes plantadas em cada praça onde há um veterano solitário. Lucas provou que às vezes basta um cumprimento para reescrever um destino inteiro. Hoje, toda nova turma de cadetes ouve a história de Lucas antes de vestir a farda pela primeira vez. É a primeira lição. Você pode não ser aplaudido, mas nunca deixe de servir. A sala onde ele varria virou espaço de meditação e memória, mantida exatamente como ele deixou. Ali há uma placa com apenas 2 palavras: "Eu vi." A história de Lucas não termina em sua morte. Ela se espalha em cada semente de respeito. Seu silêncio ecoa, como uma marcha que continua mesmo sem som. E para quem um dia se sentiu invisível, ele provou que basta ser visto uma vez da maneira certa para ser eterno.